sala de vacina, a gente tem que ter algumas, observar, né? Algumas coisas que a gente precisa para a gente ter o cuidado. Então, a sala de vacina tem que ser exclusiva para administração de imunobiológicos, não pode ter outra função. Então, não pode fazer glicemia, não pode fazer curativo, não pode fazer qualquer outro tipo de atendimento, a não ser o atendimento de crianças ou adultos em vacinação. Se possível, com entrada e saída de saídas independentes, então uma porta que entra e uma sai. Porém, essa não é a nossa realidade, né? No nosso município, as nossas salas de vacinas têm só uma porta, então é a mesma que entra e a que sai. Não é permitido que a gente fique transitando desnecessariamente dentro de sala de vacinas, elas têm que ser a mais limpa possível, e o trânsito, muitas vezes, que não é necessário, ele acaba levando sujidade, né, para as salas de vacina. Conter pias, paredes e pisos laváveis, então tem que ser ou azulejada ou de tintas que são laváveis. Interruptores para uso exclusivo de cada equipamento elétrico, então não pode fazer nem gambiarra nem linhas de energia, tipo T, né? Não pode haver isso, então tem que ser direto na tomada. Por quê? Porque pode correr um curto-circuito e as câmaras frias acaba que a temperatura cai e perde por falta de energia. Ou então, a qualquer esbarrão, né? Às vezes a gente vai deslocar um equipamento e ele fica mal adaptado, acaba que isso prejudica o equipamento. E boas condições de higiene, arejado, bem iluminado, porém sem incidência de luz solar direta. Eu já acabei de falar, né? De preferência bem arejado e bem iluminado. A gente precisa de uma boa luminosidade dentro de uma sala de vacina. Então, aí tem uma foto de uma sala de vacina, né? Observem aí nessa câmara fria, não pode ser geladeira doméstica. Em cima, onde está esse número aí, é a temperatura, né? Geralmente ela demonstra a temperatura do momento. Vocês podem observar aí que em cima da bancada de pia tem só uma caixa térmica. A gente precisa ter uma caixa térmica. Tem uma torneira, tem um dispensador de álcool, de sabão e o de papel toalha. Então, numa sala de vacina, a gente precisa o mínimo possível de utensílios para que não fique poluída, né? Poluída de tanto de visual quanto poluída de sujeira mesmo, certo? O que está colado aí na porta, eu vou mostrar para vocês, são controles de temperatura que a gente deve olhar todos os dias, né? Isso é obrigatório, que a gente escreva qual que é a temperatura tanto do momento, que a gente fala que aqui naquele momento tá, quanto anterior, e a gente tem que olhar durante 3 vezes ao dia. Então, a gente olha de manhã quando a gente chega, na hora do almoço e à tarde antes de ir embora. Então, quais equipamentos e materiais básicos tem que ter numa sala de vacina? Caixa térmica, para quê? Primeiro, para a gente armazenar vacinas caso a câmara fria tenha problema com eletricidade, ou a temperatura comece ou a aumentar demais ou a diminuir demais. Álcool 70, a gente não usa álcool 70 para fazer vacina, antisepsia de pele. A gente usa álcool 70 para fazer asepsia de frascos de vacina. Sabão para lavar as mãos, papel toalha, o álcool hidrófilo e recipientes. O álcool hidrófilo é o álcool que a gente utiliza para passar nas mãos. Seringas e agulhas descartáveis, tudo é descartável, e seringas e agulhas de vários diâmetros e calibres. Campo plástico para forrar o local de preparo do material quando a vacinação é extramuro. O que é isso? Já fazer campanha de vacina num lugar que não seja em uma sala de vacina. Ou vamos supor, campanha de vacina na zona rural. Campanha de vacina igual a gente está vendo aí,
um exemplo do corona, né? Onde o pessoal vai para a rua. Então, a gente precisa de ter um lugar para que seja um ambiente que a gente vai conseguir manter uma qualidade dessas vacinas com relação à limpeza. Um copo de descartável para proteger as vacinas, que a gente coloca os copinhos dentro dos copos plásticos, dentro da caixa térmica. Recipiente para coleta de material pérfuro cortante, que são as caixinhas, né, de descarpaque que a gente fala. Depósito para lixo comum, com tampa e saco descartável. Lixo comum é o lixo que a gente fala que é as embalagens de agulha, as embalagens de seringa, tudo aquilo que a gente pode falar que ele é reciclável, porque o lixo tem que ser totalmente separado. Material para registro das atividades, lápis, caneta, carimbo, né, que a gente faz, a vacina a gente precisa de evoluir, borracha, impressos manuais técnicos e operacionais. A gente tem impresso, né, para poder tá anotando tudo que a gente faz. Eu vou mostrar para vocês. Cuidados na aplicação. Então, primeira coisa, tem que ser uma técnica asséptica. O que é uma técnica asséptica? Não sei se vocês já viram isso com a professora de biossegurança. É aquela que é livre de contaminação, né? E o que a gente usa para que a nossa técnica seja asséptica? O álcool. Assim como a gente pode usar outros componentes, não na vacina, mas a gente usa outros componentes em outros lugares. Certo? Vamos supor, um hipoclorito, né? Uma biguanida, mas para vacina a gente usa o álcool. Técnica de lavagem de mãos, limpeza e desinfecção dos materiais. Então, a técnica de lavagem de mãos, a professora de biossegurança vai ensinar para vocês. Limpeza e desinfecção dos materiais. Tudo que a gente for fazer tem que estar limpo e feita a desinfecção. Não é esterilização, por favor. É desinfecção, são coisas diferentes. A desinfecção é quando a gente faz para eliminar alguns tipos de bactérias, os vírus, protozoários, e a gente usa o hipoclorito, o álcool, e a gente faz através de produtos químicos. A esterilização é quando a gente fala que a gente vai colocar o material numa autoclave, né? Vai fazer uma esterilização, que a gente precisa de temperatura, umidade, pressão, né? Pra gente destruir, aí a gente destrói vírus, bactérias, mas a gente fala bactérias multiresistentes, ele elimina qualquer tipo de vida. A desinfecção, a gente não elimina todo tipo de vida. Os que são mais resistentes, a gente não consegue com álcool. A gente consegue com outros produtos, mas com álcool a gente não consegue. Mas para vacina é só o álcool. Um atendimento acolhedor e com respeito, então a gente vai sempre orientar a mãe ou o adulto quais são as vacinas que a gente está fazendo, qual a importância dessa vacina, para que doenças elas servem. Orientar e dúvidas devem ser esclarecidas, então qualquer dúvida, a gente sempre pergunta, tem alguma dúvida, né? Ou a pessoa já chega perguntando, então a gente sempre esclarece, por isso que a gente precisa de saber bem a respeito dessas vacinas. Fazer antisepsia de pele do usuário. Tá vendo que está escrito asséptica e lá embaixo é escrito antisséptica? A antissepsia é de pele. Então, eu vou fazer antisepsia de pele, vou fazer antisepsia antes da cirurgia, é pele. Quando eu falo asepsia, é de materiais inanimados. Né? Tipo, uma bandeja, um gelox. Então, é asepsia. Antissepsia é de pele. Então, eu vou fazer antisepsia de pele do usuário. Eu não uso álcool. Então, como é que eu faço? O algodão sozinho. Se a pessoa estiver muito suja, né? Às vezes estava trabalhando, chega para fazer a vacina, água e sabão, tá? A gente não usa álcool. E descartar tudo no pérfuro cortante apropriado. Registrar no cartão de vacina da pessoa
né? O que a gente vai colocar no cartão? A vacina aplicada, a data dessa aplicação, o lote dessa vacina, a validade da vacina que está no frasco, a assinatura da gente. Não, é a assinatura nome com nome todo. Não é eu chamo Juniana, não é Ju que eu ponho não. Eu chamo Maria, eu coloco MA, não. É o nome legível. E o aprazamento. Vou ensinar para vocês a fazer aprazamento. É quais são as próximas doses a serem aplicadas. O registro na unidade de saúde. Então, a gente tem os formulários. A emissão de boletim mensal das doses aplicadas. O cálculo percentual da utilização de períodos de imunobiológico. Tem vacinas que são multidoses. O que é isso? Vacinas que os frasquinhos têm mais de uma dose. Então, tem frasquinho que tem 5 e tem frasquinho que tem 10. Então, muitas vezes, igual exemplo, a vacina tríplice viral, ela vem em 5, 10 ou uma dose. Então, tem 3 tipos de frasco. As vacinas de 5 doses e de 10 doses, geralmente elas só podem ser utilizadas no período de 6 horas. Então, eu abri uma vacina 8 horas da manhã. São 5 doses. Então, eu aspirei uma dose e ficaram 4 no frasco. Quando for 2 horas da tarde, eu já não posso mais utilizar aquela vacina. Então, perde. Então, a gente fala que é perda de imunobiológico. Ou outra coisa, minha geladeira estava cheia de vacina. E aí, acabou a energia. E eu não vou poder mais utilizar aquelas vacinas, porque a temperatura aumentou. Então, a gente tem uma perda de imunobiológico, certo? A avaliação da cobertura vacinal, né? Isso é do município. Então, o município tem as metas a ser alcançadas. Seria 100%, a gente sabe que 100% a gente não consegue, mas para cada vacina tem uma meta. Geralmente é acima dos 90%. E avaliação de cobertura vacinal na área de abrangência. O que é isso? A gente pega a população que a gente tem, divide ela em categorias de idade, principalmente. Vamos supor, os menores de 1 ano. Qual que é a cobertura? Quantas crianças eu tenho que vacinar menor de 1 ano? Quantas crianças eu tenho que vacinar menor de 1 ano de VIP? Quantas crianças menores de 1 ano eu tenho que vacinar de penta? Então, para cada vacina eu tenho uma cobertura e cada vacina eu tenho que ter meu número, né, de crianças vacinadas ou de adultos vacinados. O lixo que a gente gera numa sala de vacina é um lixo perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse resíduo. Jogar ele nos resíduos que são destinados para esse fim. Então, tudo que é pérfuro cortante, né, tudo que é infectante, seringas, agulhas, o algodão que a gente usa, a gente coloca ele dentro do lixo branco, que a gente chama isso de infectante. O saquinho é branco, tem que estar com a tampa fechada. O lixo que é comum, né? Que a gente fala que são as embalagens das ampolas, as embalagens das seringas, os papéis que a gente utiliza, que a gente vai jogar fora, a gente coloca ele no lixo comum, isso vai pro reciclável. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa, a gente nunca joga frasco de vacina nem vazio em lixos. A gente separa, coloca ele num recipiente fechado. Quando esse recipiente está cheio, o que é isso? Um baldinho, né? Uma vasilhinha de tampa, pode ser menor, de plástico mesmo. Encheu, eu tenho que colocar isso no envelope, mandar para ser autoclavado, porque aí vai matar os vírus e as bactérias que estão lá naquele frasco, para depois a gente jogar ele dentro do lixo. Aí sim, ele vai dentro do lixo infectado. Nós não podemos jogar frascos de vacina dentro de lixos comuns, tá bom? Então, a conservação, ele é uma rede, né? A gente fala que é uma cadeia de frios. Quando a vacina começa lá na sua preparação para ser elaborada nos laboratórios, ela já começa numa temperatura ideal, depois ela vai para uma rede, né, que é nacional, depois é se distribuído nos estados, dos estados isso vai para uma regional, que a gente pertence à regional de Divinópolis, e depois é encaminhado para Itaúna.
Então, é uma cadeia de frios, né? Uma rede de frios. E isso tudo tem que ter o processo de armazenamento, de conservação, a manipulação, distribuição e transporte. Então, é uma logística que tem que funcionar, né? Observando sempre todas as características da vacina, principalmente a conservação dela relacionada à temperatura. Então, a refrigeração desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada, tem que ser verificado tudo, né? A qualidade dessa vacina, o transporte dessa vacina, a segurança dessa vacina. Qual que é o objetivo dessa cadeia de frios? Assegurar que os imunobiológicos mantenham suas características iniciais a fim de conferir a imunidade. A gente tem que ter certeza que todas as vacinas que forem aplicadas, elas vão conferir imunidade para as pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Se a gente não tem essa segurança, a gente pode estar aplicando água na pessoa, né? E isso vai fazer o quê? A gente pode causar um surto uma vez que a doença está circulando, ou a gente pode causar numa criança, favorecer que ela tenha uma doença que talvez seja de difícil diagnóstico, de difícil cura, né? Então é muita responsabilidade vacina. Vacina é igual medicamento, ou até mais. Vacinas são estocadas em câmeras frigoríficas, que seria na rede nacional, né, ou estadual, que seria o armazenamento de grandes quantidades, em freezers ou geladeiras. Então a gente não usa geladeira doméstica, a gente chama de câmera fria, sob a temperatura que varia entre -20, a polio, que é a gotinha, ela é transportada numa temperatura menor de 20 graus. Depois, quando ela chega no nível regional, ela já chega nessa temperatura de 2 a 8. Então, ela já deixa de ser congelada e passa a ser de forma líquida. Dependendo da quantidade e possibilidade de serem congeladas ou não. Então, para a gente transportar entre 2 e 8 é muito mais fácil que a gente transportar ela a -20, certo? Então, assim que a gente organiza um congelador, né? A gente coloca as bobinas de gelo, que a gente chama de gelox, em torno de todo o freezer ou congelador, e sempre munidos de termômetros, tá? A gente tem que sempre conservar isso, a geladeira, nessa temperatura de 2 a 8. Na câmara fria, nas unidades básicas de saúde, de novo, de 2 a 8. A gente sempre utiliza câmara fria, não pode utilizar geladeira doméstica. Até pouco tempo tinha, né? O Ministério da Saúde lançou uma portaria e o Ministério da Saúde forneceu câmara fria para todas as unidades de saúde. Então, aqui está hoje todas as unidades de saúde têm câmara fria. O gelo reciclável no congelador, então a gente precisa de ter o Gelox, né, para utilizar tanto no transporte dessa vacina, quanto para a gente fazer e preparar. Quando a gente vai fazer, a gente geralmente coloca um em cima da bancada, perto da pia, e a gente vai manipulando ali em cima do Gelox para que essa vacina não esquente. Dispor essas vacinas afastadas no mínimo 15 centímetros da parede do fundo, porque esse ar frio, né, tem que manter essa temperatura entre todas as vacinas. Se a gente amontoa tudo num lugar só, isso dificulta a circulação desse ar frio dentro da câmara fria. As vacinas devem ser colocadas em bandejas perfuradas ou nas próprias embalagens. O que acontece? Quando a vacina chega para a gente, ela já chega no frasquinho. Então, a gente utiliza muito aquelas embalagens ou um copo de plástico todo perfurado, a gente perfura com a furadeira mesmo, ou a gente utiliza muito aquelas bandejas igual a gente coloca talher, né, organiza talheres, a gente também pode colocar, porque tem que circular a temperatura entre todos os frascos de vacina e deixar um espaço entre as pilhas, permitindo a circulação de ar entre as caixas.
Fazer a leitura e registro de temperatura no início da jornada de trabalho e no final do dia. Já falei para vocês, tem um formulário aí, a gente vai ver. Evitar que a porta seja aberta fora do horário da retirada ou da guarda das vacinas. Então, tem que observar sempre se a porta do freezer, a porta da câmara fria está bem vedada. E se vai abrir, tira tudo de uma vez. Se vai guardar, guarda tudo de uma vez. Instalar a câmara fria em local distante de fonte de calor. Então, de preferência longe de luz solar direta, bem nivelada. Não pode ficar mancando, isso pode fazer com que as vacinas, elas, né, ficam livres dentro da câmara fria. E, além disso, quando ela não está bem nivelada, ela faz muito barulho, porque ela tem motor. E afastada 20 centímetros da parede, porque esquenta, se ficar muito próximo à parede, ela esquenta o fundo. Então, a chance dela cair a temperatura ou estragar é muito grande. Não permitir armazenar outros materiais junto com as vacinas. Então, não existe guardar nada de laboratório, nada de água, nada de alimentos, nenhuma bebida junto com vacinas. A câmara fria, ela é exclusivamente para guarda de vacina. Nem insulina, nem nenhum outro componente, nenhum outro produto junto. E certificar que a porta está vedada adequadamente. Acabei de falar. Então, esse formulário aí é um formulário onde a gente anota todos os dias, né, as vacinas. Então, tá pequenininho, mas dá pra ver. A gente anota lá em cima o mês, o ano, certo? O município a gente anota aí qual que é o município, né, igual Itaúna. E a gente coloca aqui se é geladeira, se é freezer. Aqui, ó, tem do dia 1º ao dia 31, se o mês for 29, se o mês for 30, não tem problema, porque ele é padrão. Então, a gente coloca lá o horário, o primeiro aí, ó, dia 1º. Qual que é a hora que a gente olhou primeiro, certo? Aí, lá no freezer, eu vou mostrar para vocês no estágio, vai ter o momento, que é o que vai aparecer lá no visor do freezer, vai ter o interno e o externo. Então, lá no freezer mesmo, lá na câmara fria, quando a gente aperta lá os botãozinhos, ele mesmo dá pra gente essa temperatura, né? Pra gente a gente observar se vamos supor, de manhã, se a gente chega, às vezes tem uma queda de energia, mas voltou a energia, né? Vamos supor, de noite teve uma queda de energia de 1 hora até 2 horas da manhã. E ela voltou a temperatura, ela esquentou, foi a 12 graus, exemplo, e depois, como ela ligou de novo, ela voltou lá depois dando 4,9. Se a gente for lá e ver e clicar lá, a gente vai ver que houve esse aumento de temperatura. Se não tivesse essa informação, a gente ia achar que não tinha perdido, né, nenhuma vacina. Então, essa vacina, ela não pode ser utilizada até que um nível superior, exemplo, município, até que a regional dê ok para reutilizar essas vacinas. A gente fala que a vacina fica sob suspeita, certo? Então, a gente precisa de anotar todos os dias, nesses horários, todos esses horários, e guardar esse formulário por 5 anos, porque é uma garantia que a gente tem que a gente fez a vacina dentro da temperatura adequada e a temperatura certinha. As caixas térmicas a gente utiliza para transporte pode ser tanto imunobiológicos quanto imunológicos, tá? Ou uso na própria sala. Antigamente a gente utilizava muito porque a gente só tinha geladeira doméstica e aí a gente não conseguia manter a temperatura se ficasse abrindo e fechando porta. Então a gente preparava a caixa no início do serviço e guardava no final. Agora não. As câmaras frias não precisa mais de preparo para a utilização de caixas. Agora, vai fazer uma vacina fora da unidade, ou precisa transportar que seja de uma sala para outra, tem que colocar ela dentro da caixa, esperar, a gente fala ambientar, né? Chegar a temperatura de 2 a 8, a gente coloca o termômetro, coloca na caixa e assim a gente organiza para poder colocar a vacina.
Geralmente a gente não usa caixas muito grandes, porque manter a temperatura dessas caixas muito grande é mais complicado. E a gente coloca essas bobinas de gelo, que são essas azulzinhas aí, que a gente chama de gelox, sempre forrando o fundo e as laterais das caixas. E é bom lembrar que toda vez que a gente for fazer transporte, a gente observar se levar uma caixa sempre com gelox, só com gelox, porque às vezes a gente precisa de trocar esses gelox porque eles esquentam, né? Eles vão perdendo a temperatura e aí aumenta a temperatura da vacina. Então, os cuidados básicos dessas caixas: distribuir os imunológicos na caixa de maneira que fiquem circundados pelo gelo. Então, aqui, ó, tem uma caixinha que tem X, né, que tá errado, eu vou falar para vocês o que tá errado. Do lado direito, que não tem o xizinho, tá vendo que tem aí os gelox todos circundando a caixa, o fundo também, e as vacinas aí na caixinha, né, original delas, encostando no gelox. Colocar as vacinas nas caixas apenas quando a mesma atingir a temperatura ideal. Então, geralmente a gente coloca aqui onde está o xizinho, não sei se dá para vocês verem, tem um fio branco. Esse fio branco é o fio do termômetro, que fica dentro da caixa. Só que aqui tem um erro. Primeiro, o fio não pode encostar no gelox, porque tá errado. Ele sempre vai dar negativo, né? O gelox está gelado. O que a gente faz? A gente pega esse fio do termômetro, coloca ele com uma fita, segura ele com a fita crepe, prende ele, né? Com uma fita crepe na parede da caixa térmica. E aí a gente consegue medir realmente a temperatura dessa caixa. Outra coisa que tá errada aqui, tá vendo que as vacinas são dentro de copos? A gente vê isso ainda. O pessoal vai aspirar a vacina, principalmente vacina que são multidoses. Em vez de cada hora a gente utilizar uma agulha, eles introduzem uma agulha, deixa ela na borrachinha da vacina e só troca. Aí a gente aspira, aí você vai lá e troca a agulha. Essa agulha que fica aqui desse jeito, né? Ela é oca, não é? Se a gente aspira no meio da agulha, ela é oca. E aí faz um canal interligando a parte externa com a parte interna. Então, eu contamino a minha vacina. Então, não pode deixar a agulha introduzir na borrachinha das vacinas. Toda vez que a gente fizer, a gente tira, joga fora e utiliza outra caso for necessário. Outra agulha, tá? Identificar a caixa, indicando o tipo de vacina, temperatura, hora de despacho e destino. Então, a gente sempre tem que colocar tudo que... Se a gente está encaminhando para algum lugar... Agora, se é a gente mesmo, a gente sempre tem que ficar de olho com a temperatura. Mas se a gente está encaminhando essas vacinas para algum outro lugar, tem que estar tudo muito bem descrito. Em caso de jornadas prolongadas, providenciar caixa térmica extra com gelo para reposição. Quais são mais cuidados básicos? Verificar as condições da caixa, observando se existe rachadura, furos e verificar as condições da tampa. A caixa tem que estar intacta, né? Não pode haver nenhuma rachadura e principalmente furos. Lavar e secar cuidadosamente as caixas após cada uso. Manter as caixas térmicas sem tampa até que estejam completamente secas. Após a secagem, tampá-las e armazená-las em local adequado. Então, eu acabei de usar, eu lavo pode lavar com bucha, sabão, deixo elas secar, né? Viro elas de boca para baixo, separada as tampas. Secou, tá enxutinho, ou então eu posso enxugar para ficar bem seca, aí sim. A gente nunca guarda caixa de térmica molhada, principalmente tampada. E a gente não usa caixa de isopor, é aquela caixa térmica de plástico, né? Igual aquela vermelha que a gente viu naquelas fotos anteriores.
Esse é o termômetro, né, que eu já mostrei para vocês. Então, o número de cima é a temperatura máxima. Geralmente, a gente utiliza esse de baixo é a temperatura interna e o de cima é a temperatura externa, ou seja, interna é dentro da câmara fria e do lado de fora é a temperatura do ambiente. Tem alguns termômetros que tem tanto interna quanto externa, mais ainda um outro visor, né, igual tá aqui do lado, que tem temperatura máxima em cima, a temperatura atual e a temperatura mínima. Aqui do lado, né, esse desenho aqui fora do termômetro em si, é que eu falei para vocês, quando a gente olha lá que se a temperatura aumentou ou se a temperatura diminuiu demais por uma queda de energia, uma falha, né, da câmara fria, nesse momento aqui, ó, quando a gente aperta esses botõezinhos aqui do termômetro, a gente identifica, né, se houve ou não falha do equipamento. E toda vez que a gente usar aqui no termômetro, no último botãozinho aqui à direita, vocês vão ver que tem escrito assim, reset. Então, a gente reseta o termômetro e aí, pra gente fazer uma nova aferição de temperatura. Esse cabinho que tem aqui saindo, esse branquinho, aqui na pontinha tem uma parte que é cromada. É aqui em que há o termostato dele, né? Ele é onde faz a indicação da temperatura. Então, a gente não pode encostar isso no Gelox. A gente sempre coloca ele fixado com uma fita crepe na caixa, né? Na parede da caixa. Então, os 5 sets da vacinação. Primeira coisa, paciente certo. Às vezes a gente tá lá na campanha de vacina que é tanto de gente esperando, né? Ou então aquele tanto de criança aguardando. Então, a gente, primeira coisa, a gente tem que confirmar se é o paciente certo. A gente não chama, ô fulano, vem cá, não. A gente chama pelo nome. Pode ter 2 José esperando, pode ter 2 Marias, pode ter 2 pessoas com até o sobrenome igual. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar o nome do paciente para evitar a aplicação de pessoas erradas. Depois, a vacina certa. Conferir pelo menos 3 vezes qual vacina deve ser preparada para administração. Então, a gente pega o cartão. Primeira coisa, confirma a pessoa. Depois, a gente pega o cartão, vai para a sala de vacina, senta, faz uma análise do cartão, ver quais as vacinas que essa pessoa pode tomar. E aí, quando a gente olha, a gente confere. Não tem problema nenhum a gente perguntar a uma pessoa se é isso mesmo. Eu sou muito de perguntar, são essas vacinas mesmo? Essa e essa? A gente tem que observar o seguinte, tem algumas vacinas que não podem ser feitas com outras, igual a tríplice viral não pode ser feita com a febre amarela. Então, se está com cartão atrasado, ou se é um adulto que precisa de tomar, a gente tem que ter um intervalo. Se a pessoa for gestante, se a pessoa for HIV positivo, se ela for transplantada, isso tudo tem que ter, a gente tem que ter critérios para a gente poder vacinar. Né? A gente tem que conhecer o histórico desse paciente, se ele tem alguma alergia com relação à última dose aplicada. O momento certo, analisar cuidadosamente a carteira de vacinação para ter certeza que é o momento correto para administrar determinada vacina, eu acabei de falar. Gestante não pode vacinar de febre amarela. Gestante não pode vacinar de tríplice viral. Certo? Dose certa, administrar a dose correta. Então, vamos lá. As vacinas, todas as vacinas, com exceção da hepatite B, ela é meio ml. A hepatite B, em adultos acima de 19 anos, é 1 ml. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação à dose da vacina, certo? Principalmente quando o frasco é de multidose, a gente tem que dobrar a atenção. Porque se a gente não souber qual que é a dose que a gente faz, a gente pode fazer errado. Quando é frasco de única dose, a gente vai aspirar o que está no frasco, geralmente vem um pouquinho a mais, mas é meio.
que a gente aplica. Quando é multidose, a gente tem que fracionar esse frasco. O preparo e a administração certa. Então, preparar a vacina de acordo com a sua apresentação. Exemplo, diluir o pó da vacina com o conteúdo inteiro do diluente. Então, tem vacinas que são em pó, elas vêm, né, em pó. Um exemplo, a tríplice viral é pó, a gente precisa de diluir. A outra vacina que a gente tem que diluir, a febre amarela. Então, a gente tem que diluir o frasco do diluente todo, certo? Não agitar a vacina com força após a diluição, né? Então, a gente sempre faz em movimentos circulares com bastante cuidado. Aspirar todo o conteúdo quando a vacina for monodose. Então, o frasquinho é de uma dose só, aspira a vacina toda. A dose correta quando for multidoses. Utilizar a agulha correta. Tem vacinas que são intramusculares, tem vacina que é intradérmica e tem vacina que é subcutânea. Então, a gente tem que saber qual que é a via de administração. Para isso, a gente precisa utilizar a agulha correta. E escolher a melhor área para a aplicação da vacina. Então, a gente tem subcutânea, intramuscular, a gente tem perna e a gente tem braço. Crianças menores de 2 anos, a gente aplica no músculo da perninha, né? E acima de 2 anos a gente aplica no braço. A gente não faz em glúteo nenhuma vacina. Então, os procedimentos para administração, a gente tem que observar qual que é a indicação, né? Quais são, principalmente com relação a quais as doenças que são prevenidas, quais são as apresentações dessa vacina. Então, ela é oral, ela é intramuscular. As vias de administração, a gente tem que observar, não podemos fazer vacina de boquinha intramuscular. Quais as doses? Então, hepatite B são quantas doses, a tríplice viral quantas doses, a VIP é quantas doses. A idade, né? Eu já falei anterior, a gente tem ao nascer 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1 ano, 15 meses, 4 anos, 9 anos, 11 anos, certo? Depois a gente vai para a fase adulta. Os intervalos entre as vacinas, sempre a gente tem que respeitar, são 30 dias, não são 29. A conservação dessa vacina, então, com relação ao tempo após a abertura e a validade dessas vacinas.